Bom dia a todos. Um bom dia mais forte. Vocês tomaram café, que o café estava maravilhoso que a Rose fez aí para gente, né? Bom dia. Beleza, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre privacidade e proteção de dados, né? E na sequência, Samuel vai falar da aplicação disso. Mas vamos tirar umas ideias aí, porque toda vez que eu vou ao mercado, né? A lei não é mais nova, ela faz 5 anos, segunda-feira. Vai ser o aniversário da lei, 5 anos de LGPD, junto com meu filho. Meu filho faz 10, a lei faz 5. Isso deixa a gente de cabelo branco, tá? E vamos lá, pode. Eu estou sem o passador. Beleza, meu camarada. Deve ser isso. Isso aqui é o currículo que ela já falou, o mini currículo. Mas o mais importante, ela não falou. Eu sou o pai do Luca, da Maria Clara e do João. Tá? Gosto de sempre falar isso aqui. Aquele que recebe de mim uma informação, recebe ele próprio sem tirar a minha, tal qual aquele que acende sua vela na minha, recebe-lhe luz própria sem me deixar nas trevas. Essa frase é do Thomas Jefferson, eu gosto muito dele, porque ele também era bibliotecário e advogado, assim como eu, só que ele resolveu ser o terceiro presidente dos Estados Unidos e eu preferi dar palestra, né? É muito chato ser presidente, acho que é mais divertido estar aqui com vocês. E aí eu vou falar de uma lei, e aí, para quem é advogado sabe, o direito sempre chega atrasado, né? Por quê? Porque, primeiro, a sociedade entra em conflito e alguém tem que regular esses conflitos. E aí, como a gente vive numa sociedade do Big Data, né, tá aquele turbilhão de dados, possivelmente vocês daqui a pouco vão chegar em casa ou aqui mesmo, vai ter aí nos celulares de vocês, no Facebook, no Instagram, sugerindo que seu vizinho que está do lado seja seu amigo, porque já foi identificado que os celulares de vocês estão perto um do outro. Né? E aí vocês vão aparecer um para os outros, não é coincidência. Quem é essa pessoa? Possivelmente alguém que estava sentado perto de você. E se outro dia vocês cruzarem, vão ter certeza que vocês são amigos. Por quê? Porque a gente vive nesse emaranhado de troca de dados entre nós, celulares, as antenas de telefonia e fibra óptica da vida, essa coisa toda. E a gente precisa ver como é que é esse uso desenfreado dos nossos dados. Alguém está usando, alguém está sugerindo, e aí você que vive nessa transformação digital da sociedade, assim como os nossos amigos falaram antes, né, de coisas tecnológicas, de blockchain, tokenização, essa coisa toda, e vocês nesse meio todo precisam, como é que eu vivo? Como é que eu, ser humano, vivo nessa tecnologia toda? E aí vamos falar, mas o que é isso, gente, que você está falando? Dado, informação, a gente precisa entender esses conceitos. Isso aqui é um banco de dados. Né, para quem não sabe o que é um banco de dados, é essa coisa aí que a gente vê emaranhada, cheio de dados ali que não faz sentido algum, muitas das vezes. Tá? Mas vocês sabem, quem já brincou disso daqui, se eu for conectando os dados, eu começo a ter algumas informações. E não importa, essa conexão pode ser feita de várias formas, depende do que você quer fazer, de cima para baixo, cruzado. Né? Quem nunca brincou disso, a gente vai descobrindo que naquilo que não fazia sentido, de repente eu tenho 14 palavras e se eu for ali brincando mais um pouquinho, eu descubro que eu estou falando de matemática, neste caso aqui. Por que isso? Tá? Quem nunca passou por isso? Isso aqui, na verdade, é a lei da oferta e da procura, que é lá da economia, não é do direito, não é da ciência da informação, não é da tecnologia, mas aplicada just in time com o Uber. Foi ali, possivelmente no final do evento, quem não veio de carro, essa coisa antiga, né, ter um carro, vai pegar um Uber e possivelmente o preço vai estar mais caro porque tem um monte de gente querendo naquele mesmo momento. Isso aqui é o uso dos seus dados pessoais, just in time, na hora que você precisa, usado para aumentar o preço para você pagar mais. Tá? Não é nada novo, é uma lei antiga da economia, mas usada com a tecnologia. Isso aqui, por exemplo, depois que você pegar lá o carro, eu vou diferenciar para vocês aqui o que é informação. No momento que você pede o carro, todas essas informações estão lá. Isso aqui foi uma corrida que eu fiz, vocês podem ver ali o trajeto que eu fiz, lá do pavilhão até o restaurante, que dia que foi, que hora, o preço, qual foi o carro. Esse aqui tem um apontador? Tem. Tá? Tudo está lá, o horário, a minha vida toda, até que eu não dei gorjeta. Entendeu? Porque o bichinho é fofoqueiro. Isso aqui é informação. Tá? Isso aqui é um documento, é diferente.
Porque o que é documento? É a informação registrada. E pode estar registrado em papel ou no digital. No caso aqui é o digital. O recibo é um documento estático, entre aspas, até então, tá? Onde algumas informações vêm para cá, que de repente não estavam lá, mas que tudo isso está captado na plataforma e gerou o meu recibo. Se eu quiser outro tipo, eu posso ter esse aqui em PDF, que também é um documento, informação registrada, porque às vezes você precisa apresentar isso na empresa de vocês, o documento e não a informação. Né? Você não chega lá no patrão e fala, peguei um Uber, custou tanto, me reembolse. Né? Prova, evidencia, na verdade, evidencia com um documento a informação fixada em alguma forma. Tá? E hoje, com a modernidade, vocês veem que o documento fixado ainda tem um link. Então, em algum momento, esse documento ainda pode ser modificado. E como é que a gente garante, principalmente no jurídico, qual é o documento? Muitas das vezes com hash, para garantir a integridade do documento, e onde o blockchain, futuramente, pode ser muito utilizado para isso, para garantir nas provas judiciais. Tá? Muitos advogados ainda não sabem lidar com prova, com diplomacia, com a prova documental, e a gente vai precisar muito desse conhecimento para usar também. Tá? Modificou o documento, ele é outro documento. Prova que não modificou. E isso aí. E, diante disso, dessas novas perspectivas, nasce a Lei Geral de Proteção de Dados para proteger justamente aquilo que são os dados pessoais. E o que é a LGPD? Uma Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais para todas as empresas. Não tem tamanho. É grande, é pequena, é pública, é privada e sociedade simples, porque o advogado, o médico não tem CNPJ, ele também faz tratamento de dados. Estou fazendo uma pesquisa internacional à procura de empresas que não trabalham com dados pessoais. Se vocês acharem alguma, me falem, porque ainda não encontrei nenhuma. Então, se a lei é para proteger dados pessoais, ela protege todos. O que acontece é que muitos mercados têm regulamentação. A LGPD regulamenta todos, inclusive previsto legalmente que ela pode atuar com os outros órgãos de fiscalização. Então, se você é da área de petróleo, a ANPD junto com a ANP. Se você é da área de telecomunicações, a Anatel com a ANPD. E o que é o dado pessoal? Né? Dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural ou identificada, natural identificada ou identificável. Natural, para quem não é advogado, né, é a pessoa que está com vida. Nasceu com vida, permanece com vida. Morreu, não é mais pessoa natural. É o feto, ainda não é uma pessoa natural. Beleza? Então, a LGPD ela vem para proteger pessoas naturais. Ah, não posso dar o meu CNPJ por causa da LGPD. A LGPD não protege CNPJ, protege pessoa natural. Tá? Ah, o meu feto vazou a informação do meu feto. Não aplica LGPD. Meu tio morreu e estão falando mal dele. Não aplica LGPD. Tem outros ramos do direito que a LGPD não é panaceia para todos os problemas. Por isso que a gente vai ter vários especialistas aqui falando de várias coisas. Beleza? E dado pessoal é isso aqui, que é o que protege, é o escudo da sua privacidade. Né? E aí eu fiz questão de botar a foto aqui, o cara está sem camisa, está ali com o quadro, está em casa, e talvez vocês estejam aí dentro incomodados, porque tem uma foto do palestrante sem camisa. Porque é isso, esse incômodo é privacidade. É isso que a LGPD protege, aquela coisa que dá aquele incômodozinho na vida da gente, tá? Que às vezes a gente não quer expor ou que se sente incomodado com ela. Porque tem muita gente que fala, não tem problema, a minha vida é um livro de pernas abertas. Ah, não, essa frase era da Madonna. A minha vida é um livro de páginas abertas. Beleza, mas sempre tem alguma coisa que você não quer que todo mundo saiba, ou que um determinado, esse público aqui pode saber, esse aqui eu não quero. Eu tenho uma amiga que não quer que ninguém saiba a data de nascimento dela. Pronto. Eu não tenho nenhum problema com a minha. 21 de julho de 77, vocês podem me dar presente. Acabei de fazer aniversário. Tranquilaço. Mas tem alguém que não gosta. Eu já não gosto que ninguém saiba onde meus filhos estudam. E essa é a que eu quero proteger. Está dentro da minha privacidade. Então, cada um tem a sua. Eu já participei de uma palestra com a turma de TI e eles perguntaram, mas qual dado proteger? Qual é mais importante? Depende do dono. Data de aniversário pode ser, a escola do filho pode ser, se você pinta o cabelo ou não pinta, se você usa peruca ou não usa, esse dado privado tem que ser protegido, porque hoje tem uma lei para proteger. Tá? E o que as empresas têm que fazer? Primeiro, entender
quais dados pessoais passam na sua empresa. Você vende peruca? Talvez esse dado pessoal, quem foi lá comprar peruca, não queira que todo mundo saiba. E aí você tem que proteger esse dado. Né? Você é dono de um sex shop, de repente seu cliente não quer que ninguém saiba que você é cliente dele. Então você não vai tirar foto dele e botar no Instagram, olha, o novo cliente comprou 1 milhão de compras. Não vai dar, né? Então, isso tem que ser pensado, entendido em todas as empresas, e você tem que entender o que é tratamento de dados. Porque tratou dados, está sob a égide da LGPD. E tratar dados é um monte de coisa, gente. Isso aqui tudo é o que eu faço a minha vida toda, né? São 23 anos trabalhando com tratamento de dados. Tá? Coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, é muita coisa que a gente faz no tratamento de dados. Esses são os princípios que estão no artigo 6º. Primeiro princípio, boa-fé. Você está de boa-fé com os dados pessoais, beleza. Depois tem mais 10. Finalidade, adequação, necessidade, famoso FAM, onde aqui a regra é menos é mais, se eu não preciso do dado, para quê? Ultimamente, eu já estou tirando o status civil dos meus contratos. Para que eu quero saber se a pessoa que eu estou contratando, ou que está me contratando, sabe se eu sou casado, solteiro, divorciado? Não precisa. Ah, mas tem a compra de imóvel. Beleza, neste caso precisa. Então, há uma necessidade. Né, para ninguém depois, o Zé Antônio falou que não é para botar estado civil. Depende qual a necessidade. A compra do imóvel precisa, bota lá se a pessoa é casada ou não é casada, porque precisa do regimento de casamento dela. O contrato de prestação de serviço eu não preciso saber. Não quero data do nascimento dela, não preciso disso. Então, não há necessidade, não é adequado, não tem finalidade alguma para o meu contrato, não coloco. Livre acesso, qualidade dos dados, transparência, esse lado aqui eu sempre digo que é o novo. Por que você está com os dados pessoais? Diga para o dono. Porque com a LGPD nasce no nosso direito o princípio da autodeterminação informativa. O que é isso? O dono do dado pessoal é que manda. O dado é dele. Ah, estou aqui com o documento no RH e o pessoal está me pedindo o documento. Vou dar, não, ele já tem essa identidade, mas não é dele. Eu já tive essa briga, né? Eu fui gerente da Petrobras por algum tempo e trabalhava com informação. O RH falava, não, mas eu não sou obrigado a dar o documento dele, não. E não tinha nem LGPD. Porque ele tem esse documento, ele me deu uma cópia, eu não sou obrigado a dar ele. Eu falei, é dele, você tem que dar. Agora tem uma lei para dizer isso, que para mim era óbvio, né? Mas tudo bem. Tá? Então, transparência, segurança e prevenção. Ah, você está com algo que não é seu, que tem um dono, você tem que proteger. Não discriminação com o uso desses dados, responsabilização e prestação de contas, que é aqui que dói no bolso. Porque a lei agora diz que a responsabilidade de quem está com o dado pessoal é de quem está com ele. Principalmente porque ele não é seu, é de outrem. Tá? E dado pessoal, já falei, qualquer dado que identifica ou pode identificar a pessoa. Então, não são só os documentos. Rastreamento que a mulher de vocês faz no celular, ou que vocês fazem da mulher de vocês, é dado pessoal. Pesquisa no Google para saber se seção é com C cedilha ou com SS. Sem problema nenhum. Tem gente que não quer que você saiba que pesquisa isso. É dado pessoal. Tá? Tá lá no Anônimo, filmezinho pornô da noite que a galera vai assistir. É dado pessoal, gente. E é a privacidade de cada um no seu cada um. Dados pessoais sensíveis, é um rol taxativo, está lá na lei. Tem gente falando assim, o dado bancário é dado sensível. Gente, eu usava essa palavra. Agora o direito transformou dado sensível só nesses aqui. E o dado bancário não está aqui. Eu até estava falando, vou usar um novo termo, né? Agora é o dado sigiloso, porque às vezes tem o mais sensível do sensível e não está na lei, porque tem. Né? Tem um poder ofensivo maior do que os dados sensíveis. O que tem potencial ofensivo é isso, saber a religião, qual é o partido, se a pessoa é filiada ou não, dado biométrico, essa coisa toda. Tá? Dado anonimizado é aquele que a lei não protege. Ela já disse. Então, se você vai passar uma grande massa de dados, se você anonimizar, não tem proteção da LGPD. Às vezes você não precisa, então está tudo bem. E aqui vem a grande confusão. Né, que toda vez eu acho que está superada essa discussão, mas às vezes não está, então a gente vai de novo. Agente de tratamento. Quem é o agente de tratamento? O controlador ou operador. E aí eu já tive colegas meus que eu fui na empresa agora para fazer uma adequação, né, complementar, aquele que é um relatório de impacto à proteção,
E no meu contrato está dizendo que, enquanto eu estiver tratando os dados, como operador, eu vou ter todo o cuidado, sigilo, né, das informações que eu tiver acesso aos dados pessoais. Aí a pessoa me liga, não entendi isso. A gente já tem um operador instituído. Eu, como assim, operador instituído? Não é porque a outra consultoria falou que a gente tinha que instituir um encarregado, um controlador e um operador. E a gente já instituiu todos os três, já estamos com o documento assinado aqui. Eu falei, mas não faz sentido. Controlador e operador a gente até identifica, mas eu não instituo isso. Todo CNPJ trata com dado pessoal é controlador. Todos vocês têm CNPJ ou não têm, ou exercem atividade econômica, tem lá umas fichinhas dos clientes, tem uma planilha Excel do cliente, tratando dados pessoais, vocês são controladores desses dados. Controladores e responsáveis. O operador não se confunde com ninguém dentro do controlador. Ah, minha área de TI é operadora. Não. O meu RH é operador. Não. Não existe isso. O operador é outra empresa que trata os dados pessoais que são de responsabilidade agora sua, seja dos seus empregados, dos seus clientes ou dos seus fornecedores, que está lá. Exemplo de operador? Pessoal, tá tudo na nuvem do Google. Google é sua operadora. Estou usando o WhatsApp para atender o cliente. Meta é sua operadora. A telefonia que eu tenho é da Vivo, é da Claro, seus operadores. Esses são fáceis, que até o próprio nome, né, na tela é operadora. Então, são operadoras, porque o cliente está ligando para você. Mas você escolheu a Vivo, a Claro, seja qual for a operadora, e a responsabilidade sua, se lá tiver um vazamento, com o dado do seu cliente, ou do seu empregado, ou do seu fornecedor. Tá? Então, o operador é isso, para não se confundir mais, que qualquer um que trate os dados para você é o seu operador. Tá? E não um departamento dentro da sua empresa. Tá? Já sabiam disso? Tá? Não sabiam. Eu sempre acho que todo mundo já sabe isso. O encarregado de dados é o que a lei criou, é uma nova pessoa, o super-homem, né, que fica lá de ponte entre operador e controlador, entre cliente e empresa, empresa e autoridade nacional, que é obrigatório nas empresas e que, com a resolução número 2 da autoridade, foi dispensado para pequenas empresas. Micro e pequenas empresas estão dispensadas desse encarregado. Dispensada. Todos os outros é obrigatório a ter. Tá? A NPD, que foi a... O pessoal fala, eu fui numa palestra, que é legal, é a Anvisa? Esse negócio tem uma Anvisa só para isso? Tem. Então, acho que a Anvisa é a mais conhecida. Né? Então, a NPD é a Anvisa dos dados pessoais, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí o famoso consentimento, que é outra confusão também toda vez. Ah, porque eu tenho que ter consentimento. Sim, consentimento é a principal regra, mas não é a única. Nós temos 10 hipóteses legais. E a única coisa que a lei diz que é obrigatório é que todo controlador tem que definir quais são as hipóteses legais que utilizam para tratar os dados pessoais. E é o que menos a gente tem. As pessoas tratando dados não sabem o que é. Só sabe dizer posso, não posso, porque a LGPD proíbe. E aí eu fui fazer uma pesquisa, vou contar só para vocês. Não existe a palavra proibido, proibir ou vetar nos 65 artigos da LGPD. A palavra proibir, vetar ou proibido não aparece nem uma vez na LGPD. É um raio de gente falando, porque eu não posso porque a LGPD proíbe. A LGPD não proíbe nada. Ela só disse que se vai tratar dados pessoais em respeito ao titular que faça da forma adequada. Tá? E a obrigatoriedade da empresa é qual é a hipótese legal que você tem. Consentimento é a primeira. Outro equívoco que eu vejo entre colegas, contrato de trabalho dizendo que o empregado está autorizando tratamento de dados por causa da LGPD. O empregado não autoriza o uso de dados, porque o empregador é obrigado a tratar os dados pessoais, porque tem que mandar para o FGTS, INSS, Social, Receita Federal, um monte de coisa. Então, não se trata de consentimento. Agora, tem que ser transparente e dizer para o seu empregado, estou usando seus dados baseado na hipótese legal do artigo 7º, inciso 2, cumprimento de obrigação legal. Isso é dever do empregador, ser transparente. Execução de políticas públicas, não precisa de consentimento. Estudos por órgãos de pesquisa, IBGE e NPE,
teve uma briga aí do INPE junto com um deputado que queria fazer uma emenda na lei, porque o INPE não queria dar dados de educação. Eu falei, ninguém deu a lei, né? Nem o INPE e nem os deputados que queriam uma emenda, porque já estava lá. Execução de contrato. Então, exercício regular dos direitos. Proteção da vida. O marido sumiu, tem que pegar a pensão, pegou o endereço, ele vai entrar com uma ação da LGPD que ele não autorizou a ter o endereço dele. Hipótese legal, exercício regular do direito. Eu precisava daquele dado. Proteção da vida, tutela da saúde. O médico está com o meu plano, sabe mais da gente do que a gente mesmo, né? Então não precisa do meu consentimento, ele sabe antes de mim. Tutela da saúde. Interesse legítimo do controlador, quando não cabe nada dos outros, aí sim vem aqui. Tem alguém da Serasa aí? Eu sempre falo da Serasa, gente, porque ninguém deu dado para a Serasa, mas ela tem. E ela trata tudo por interesse legítimo do controlador. E proteção ao crédito. Né? Nosso patrocinador ali está dentro dessa área aqui. O mercado. Na GDPR não tem essa hipótese legal de proteção ao crédito, mas no Brasil a gente tem. A gente liga para o banco, eles sabem mais da gente do que a gente mesmo. Você tem o CNPJ tal? Eu falei, mas eu não dei esse CNPJ para você. Aí eu lembrei, tá, proteção ao crédito. Ele já está tratando. Essas aqui são as principais que servem para advogado utilizar, já que a gente não faz marketing, né? Preciso de consentimento para mandar e-mail. Mas cumprimento de obrigação legal, execução de contrato, porque o cliente veio a mim porque ele fez um contrato, exercício irregular de direito. Direito do titular, vocês têm, mas o cliente de vocês também. Confirmar se vocês têm dado, acesso, correção, eliminação de uma parte ou eliminação total daquilo, obviamente, que ele consentiu, porque o que é obrigatório a gente ter, eu não posso eliminar. Informação sobre o compartilhamento, do tipo, compartilha com quem? Com a Google. Já passei isso tudo? Vamos lá. Informação sobre o não consentimento, revogação, reclamação, oposição, são os direitos do titular. Pensem sempre na segurança dos dados. E aí o Samuel vai complementar isso daqui. Tá? Usar a ISO 27000, que de segurança da informação é uma boa prática. Lembrar que não só a NPD multa, mas o Ministério Público, o PROCON, o Poder Judiciário atuam com a LGPD. A gente já enxerga a LGPD como segundo marco do direito do consumidor. Essa semana mesmo eu fui defender o primeiro cliente, né, porque a cliente o acusou de vazamento de dados, pedindo R$20 mil de indenização. Então, já defender, foi ou não foi um vazamento, pode ou não pode fazer o que ele fez com o dado da pessoa. E isso é a Zetol Consultoria, tá? Fazer aqui o merchandise do meu livro, Diálogo sobre a Privacidade e a Proteção de Dados Pessoais no Brasil, e o infantil, quem quiser. Também esqueci de trazer, a gráfica não me mandou os publicados, de repente no próximo evento, mas tem na Amazon os dois. E é isso. Oi? Obrigado, doutora.